Aí, pessoal, bem-vindos, boa noite. Eu quero só passar uns recados, né? Porque a gente tem feito vários eventos aí, e isso é uma iniciativa da Adlers, que é um projeto que a gente chamou até de co-learning, né? A ideia do co-learning é ele ser um espaço de aprendizado, de troca, né? A gente começou lá atrás fazendo cafés, né, despretensiosos, aí depois começou a rolar o almoço a Giant People, que era toda sexta. Agora a gente tem feito uns almoços, não estamos conseguindo que seja toda sexta, mas a ideia é a gente ter essa agenda, né? Alguns eventos desse tipo, o café a gente quer retomar. Então, quem quiser estar atento aí, tem o grupo do Meetup, né? Quem gosta, quem tem usuário lá e é meetupeiro, é interessante acessar. E a gente tem um link que eu vou passar aqui para vocês, que inclusive esse do Meetup e o que eu vou passar do WhatsApp, vocês podem compartilhar, tá? Com amigos, com pessoas que vocês acham que curtem aí esse mundo da agilidade e possam se interessar, tá bom? Esse novo link, ele é automático, então ele direciona para o grupo de WhatsApp que tiver disponível, tá? Agora a gente está, acho que no terceiro grupo, mas do jeito que vai, né? Logo acaba enchendo. Deixa só eu ver aqui, acho que eu avisei todo mundo que a gente já está online, então vamos lá. Bem-vindos. Eu vou precisar só de uma pequena colaboração aqui no começo, só para a gente esquentar um pouquinho. Coloca aqui no chat quem pode falar, né? Claro, quem puder abrir a câmera tudo e se mostrar fica bem melhor, mas quem tiver condições de falar e interagir, coloca um eu aqui no chat, só para eu ter uma ideia aqui. Esse é o Miro, tá? Para quem está chegando. Quem pode eventualmente falar nada, né, complicado, mas só para eu saber se dá para interagir ou não. E, gente, eu vou falar sozinho hoje? Ah, Elis, boa. Bom, a Leonora, a Adriana, Maria Alice, a Ju agora está entrando. Acho que vai dar certo aqui. Ó, tá vendo, pessoal? Até os... eu que sou besta, né? Porque ainda tem que dar os 5 minutinhos de tolerância. Ah, tudo bem, Liliana. Daí qualquer coisa você abre, tira do mudo e fala. Então, aqui tá novamente o Miro, para quem não conseguiu pegar. Tá, não precisa digitar, mas falar, tá? Porque nessa parte é legal digitar. Mas eu vou começar aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse primeiro frame e ele é um exercício de apresentação pessoal, que inclusive eu gosto muito, né? Então, esse workshop a gente marcou 3 encontros, né? Eu como chamei de abraçar a inovação em 3 atos, né? Então, hoje a gente vai começar o nosso primeiro ato, que tem a ver com a parte do Business Agility Foundations e formação de times. Na segunda-feira falaremos da parte do liderando com agilidade, como liderar experimentação, né? Um assunto tão importante. E na terça, de Product Management, a gente vai falar um pouquinho sobre métricas de produto, tá? E agora eu vou fazer aqui um primeiro exercício. Então, eu vou pegar aqui uns dados, ó, e vou lançar 2 dados. Deixa eu ver aqui. Lançar. Ele deu um resultado 5. Então, eu venho aqui, pergunta número 5. Quais pequenas coisas te fazem feliz no seu dia a dia? Olha, uma coisa que me veio na cabeça agora de imediato foi quando eu chego em algum lugar assim, tem algum cachorro, sabe quando ele deita com a barriga para cima? Aí você não resiste e vai lá e faz carinho na barriga dele. Agora eu quero alguém, um voluntário, para responder uma pergunta aqui. Aí eu lanço os dados e você só precisa responder. Quem que pode ser? Quem que falou? Eu aqui? A Elis, pode ser uma para você, Elis? Pode sim. Tá, então a Larissa levantou, já fica na fila. Então vou lançar os dados para Elis, vamos ver. 8? 5? Nossa, tô cego. 5 também é a mesma pergunta, ó. Então vai lá, Elis. Quais são as pequenas coisas que te fazem feliz no seu dia a dia? Se for, assim, olhando para o trabalho, são pessoas que querem falar sobre assuntos variados, assim, pessoas que Uhum, não têm a mente bem aberta para conversar sobre vários assuntos. Isso me dá outra mentalidade, assim, no ambiente. muito bom. Perfeito. Larissa, vamos lançar os dados aqui, ó. Quem quiser
Recebeu um dado, também levanta a mão aqui, que tem um tempinho para algumas. Deu 7? 7. Pergunta número 7. Qual o melhor livro que você leu recentemente? Tá no mudo, Larissa. Não tá. Bom, Aí. eu li recentemente A Regra Não. Ih, foi pro mudo. Acho que você deve ter São saído. dois que Aí. geram vários insights aí nessa área de RH e insights mesmo para né, assim, essa gestão de pessoas. É que deu uma cortada, mas foi A Regra Não Ter Regras, né? Esse é o do Isso, Netflix, e bem bacana. Empatia Assertiva, da Kim Ah, Scott. muito bom. Alguém mais quer um dado? Deixa eu ver que tinha mais um eu. Adriana, vamos lançar um dado? Vamos, pode mandar Bora aí. aí. Nossa, adoro pessoas corajosas. 2, 1. Qual sua comida favorita e qual comida você gosta menos? Ai, eu sou suspeita, que até na hora que você respondeu sua pergunta ali, pequenas coisas que me fazem felizes, eu pensei em comida já. Eu gosto muito de pizza, de massas. Eu acho que é uma comida que eu tenho bastante, assim, não recuso o convite para massas. E acho que a que eu gosto menos, eu acho que não é nem comida, acho que é mais um ingrediente, assim, eu acho que cebola, assim, dependendo de como ela tá, se ela tiver meia crua, não é comigo, não. Ela na pizza, por exemplo, ela me atrapalha, eu não gosto muito porque o sabor dela é muito predominante, né, acaba sendo a rainha ali do prato, então eu não curto muito cebola, só para temperar e bem pouquinho, assim. Eu lembro de uma amiga que não gostava de cebola assim, porque ela falava que parecia que ela estava mordendo uma barata. Mas vamos lá, tem mais uma, a última aqui para a gente poder seguir. Quem que foi? A Liliana. Então, Liliana, eu vou jogar os dados para você. 5. 5 já foi? Não foi, né? Ah, não, vamos jogar outro, né? Porque essa 5 tá muito manjada. Esse dado tá viciado aqui. 11? É, 11. A pergunta 11. Qual é a coisa que ainda está na sua lista de desejos? Isso foi uma coisa que a gente perguntou hoje na hora do almoço. Mas assim, você tem uma lista de coisas que você quer fazer na vida? O que que tem lá nessa lista que você ainda não realizou? Tem sim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu até coloquei lá, eu também estava na parte da manhã, no almoço, né? Mas ouvindo também, a parte do intercâmbio, né? Eu tenho muita Ah, vontade o de fazer um intercâmbio. intercâmbio fora do Brasil, na Europa, né? Não escolhi ainda assim, qual país, mas pelo menos conseguir passar uns 6 meses lá, para a questão da língua, enfim. Uhum. É uma das coisas que eu tenho na minha lista que eu ainda não tive a oportunidade de realizar ainda, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que falou que era no Canadá, né? Daí eu fiquei curioso Isso. do outro onde é que queria. Então é algum lugar da Europa. O pessoal vai para Irlanda, tal, né? Como bem bacana. Legal, gente. Então, esse é um exercício, né? Na verdade, quando a gente faz essa sequência aqui de formação de times, ele fica um pouco mais para baixo, mas é bem legal, né? Ter formas assim de quebrar gelo. Eu uso muito aquele gerador de perguntas, mas eu também gosto desse slide, que apesar, né? É engraçado que um dia eu olhei e falei, gente, por que que começa no número 2, né? Por que que será que começa no número 2? Vocês têm ideia? Quem está atento aqui vai entender. Você joga 2 dados, né? Porque joga. Aí eu falei, porque como eu jogo 2 dados, nunca vai dar número 1, né? Então, bem pensado. O Jürgen que criou isso aqui, ele pensa em tudo, assim, né? Mas o que eu vou perguntar para vocês, né? A gente quer fazer aí um projeto criativo, inovador, tudo mais. Então a gente precisa de equipes inovadoras. O que a gente precisa para ter uma equipe com bom desempenho ou qual é o requisito crucial para uma equipe inovadora? O que vocês acham que não pode faltar numa equipe para ela ser inovadora? Podem jogar aqui no chat ou podem falar, fiquem à vontade aí. Mas o que vocês acham que elementos é importante para uma equipe inovadora? Diversidade, liberdade. Acho que liberdade também tem muito a ver com autonomia, né? Que é respeito, flexibilidade e criatividade. Tem uma coisa que eu lembrei que a gente fala muito nesse workshop, que é eficiência e eficácia, né? Porque a gente trabalha muito a
essa coisa da dilema da inovação, tal, né? O que que eu vou... E eu acho interessante que às vezes a gente fica muito focado em buscar eficiência, mas muitas vezes a busca pela eficiência pode não deixar a gente ser muito inovador e criativo, né? Curiosidade, mentalidade aberta, confiança. Será que é fácil formar um time desses, né? Muito bom. Ah, vocês estão afiados, gente, nem conhecimento diversificado, diversidade de pensamentos, né? Muito legal. Né, as pesquisas e o trabalho todo aí, que o Jürgen, ele gosta muito de ler, de pesquisar e de conectar coisas, né? E tudo isso ele percebeu o quê? As equipes, em geral, mais inovadoras, o que que ela tem aí no hall de coisas, né? Primeiro, elas têm habilidade, diversidade cognitiva e colaboram, né? Então, apesar de serem muito diversos, existe colaboração. Existe segurança psicológica. Foi engraçado que vocês falaram vários termos que têm a ver com a segurança psicológica, mas ninguém falou segurança psicológica em si. Mas essa coisa de respeito, mentalidade aberta, confiança, liberdade, autonomia, tudo isso tem a ver com segurança psicológica. E conflito criativo. Conflito criativo, eu acho muito bacana que ontem a gente fez um café aqui na Agilers, foi. A gente tem feito, tá? Até cadê minha plaquinha aqui? Já sumiu. Ah, tá aqui, eu quero pendurar, né? Porque o Fika, né? Eu comento com as pessoas, é uma coisa que é praticada lá no Spotify, tá? Que o Spotify é sueco. O Fika é uma ideia de um café despretensioso, assim. Eles gostam de se reunir em torno de um café para bater papo, trocar ideia, sem, né, muita preocupação. E a gente fez um ontem, né? E aí o Bruno, ele resolveu usar uma dinâmica ousada. Ele falou assim: vamos falar o seguinte, cada um em quem você vai votar e por quê. Mas aí ele falou assim: cada um tem que falar de uma vez e ninguém pode falar na vez do outro. Tem que esperar todo mundo terminar. No fim, gente, foi um diálogo muito bacana. E outra, a gente trouxe muito o conflito, porque cada um pensa uma coisa, cada um tem seu pensamento, mas a gente não pode ficar escondendo nessas coisas. É importante que uma equipe possa trazer conflitos de pensamento, porque daí a gente, na trabalho desse conflito, é onde sai a criatividade, onde sai a inovação, tá bom? E outra coisa, quem sabe o que que são crazy moonshots, ou pelo menos o que que é um moonshot, né? A galera do OKR provavelmente vai saber. Alguém arrisca? Moonshot tem a ver com a lua, né? Eu brinco no treinamento que é um tiro para a lua, que é, assim, terem metas ousadas, terem coisas que eles querem realmente fazer algo novo, algo diferente, algo ousado. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem reflexão contínua, né? Eles estão sempre refletindo sobre como melhorar, como fazer algo melhor, tudo. Então, o time que é inovador e que tem alto desempenho, eles têm isso presente, né? O que que você falou do destilador? Ambiente seguro, muito bem. Desafiador, ah. Então, porque a gente tem desafio, mas tem que ter aquela sensação, né? Porque se a gente ficar só na mesmice ali, se for muito tranquilo, não tem muito espaço para criatividade, tá? Então, as equipes mais inovadoras, elas têm tudo isso. E aí, a gente vai fazer um exercício agora. Eu não precisa ler tudo em detalhes, mas eu vou explicar aqui embaixo, tá bom? Mas esse seria o enunciado, mas a gente vai fazer o seguinte: eu preciso, quem tiver conseguindo acessar o Miro, coloca aqui, pega um desses post-its e coloca o seu nome. Eu vou ser um deles, tá? Então eu vou pegar esse da Ashley ou do Ashley e você um deles. Então quem tiver conseguindo acessar o Miro, adota um post-it e coloca o seu nome. Fátima tá aqui. Você que colocou ou já estava aqui? Não, você colocou. Tem duas Fátimas ou... Só separa, assim, né, para a gente saber que foi uma que vocês escolheram. Isso, aí a gente vai deletar os que sobrarem aqui. Sebastian. Sebastian tá aí ou é... Eu acho que Sebastian é um nome interessante. Ah, não, você vai alterar, imaginei. Legal, pode ser aqui do lado direito também, tá? Fátima, vamos fazer o seguinte para eu ficar bem... Não, acho que não precisa. Mas beleza. Fátima, Brian, acho que já estava aqui, vou tirar.
Então, perfeito, gente. Acho que já temos pessoas suficientes aí para me ajudar. Eu vou deletar tudo, tá? Só para saber. Se precisar, é só pegar aqui no canto ou duplicar um post-it e fazer o seu, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Todos vocês vão pegar um seu post-it e aí vocês vão posicionar nesses dois eixos, que é o quê? Você é mais introvertido ou mais extrovertido? Então, você movimenta nesse eixo de baixo. E no eixo de cima aqui é qual cor você prefere dentre essas todas, tá? E aí, quem tem dificuldade com cores, né, você pode escolher a sua fruta preferida. Então, cada um escolhe aí o que quer, tá? Vamos ver. Ó, tem quem colocou os post-its aqui do lado, podem posicionar. Se precisar de ajuda, tá, pessoal? É só falar. Ah, o link do Miro já tá na mão aqui. Ana Lúcia? Pode falar, Ana. Onde você se colocaria, Ana Lúcia? Morango, e você é mais para... Eu vou mexendo aqui, você me fala em que lugar aqui no meio, mais para cá. Extrovertida, mas totalmente assim igual o Felipe, ou mais para cá? O que você acha? Quantos por cento, né? De 0 a 100, quantos por cento você é extrovertida? Um pouco, 70. Então aqui acho que tá legal. Esse exercício, tá? Se vocês forem ver o enunciado, ele fala: imagine a sala de aula como um mapa bidimensional. Eu faço isso, tá? Quando eu vou começar. Esses dias eu fui fazer quando eu fui fazer um encontro de líderes, tinham 25 líderes, e a gente ia ter que fazer discussões e sair com coisas ali daquela sala. O que que eu fiz? Eu fiz um tridimensional. Então, gente, quem tem mais tempo de casa vai lá para o fim da sala. Quem tem menos tempo vem aqui para frente. E aí a gente foi distribuindo. Então, vocês se distribuíram dessa forma. Se eu precisasse formar 2 times que fossem trabalhar num projeto criativo, a gente vai começar 2 projetos criativos, eu vou ter 2 frentes e eu quero formar 2 times. Como que vocês dividiriam as pessoas que estão aqui nesse gráfico? Lembra que a gente percebeu que diversidade é uma coisa importante, né, dentro das equipes inovadoras. Como vocês fariam para dividir esse time aqui? Mesclar os 2 perfis. Mas a gente tem perfil de cor preferida e tem perfil de introversão ou extroversão, né? Horizontal. Mas acho que vocês captaram, né? Provavelmente a gente ia ter que pegar uma divisão, talvez, ó, não sei, todo mundo que é mais introvertido misturar com os extrovertidos, mas também não faria sentido colocar esses 4 aqui juntos. Talvez, né, a Adriana e a Joselba para um time. Não, Joselba e Ana Lúcia para um time, Adriana e Felipe para o outro. E aqui embaixo a gente poderia... O Thiago Brant tanto faz, eu poderia ser um critério de desempate, mas a gente poderia colocar o quê? O Ricardo... O Ricardo pode estar junto com a Leonor ou não, e a Rafaela em outro time. Mas seria legal, entendeu? É que aqui eu estou colocando 2 critérios, tá? Mas a ideia é a gente espalhar, né? Não ficar todo mundo que gosta de azul ou de abacaxi no mesmo grupo. Ou todos os extrovertidos juntos e todos os introvertidos juntos. É legal a gente separar. E é legal fazer dessa forma, porque se eu simplesmente dividisse aleatoriamente ou pelo Zoom, o que ia acontecer? Poderia cair, por exemplo, todos esses 3 juntos. E a Leonora poderia ser um time assim e o outro time assim. Qual seria o problema de eu começar um projeto criativo dessa forma? Né? Pode ser que esse time aqui fique, todo mundo quer falar, todo mundo quer se expor, tal, e isso poderia até atrapalhar. Esse time ia ficar todo mundo mais contido, não sei o quê. Então, assim, todo mundo tendo características parecidas não é tão útil, né? Porque quando a gente tem diversidade, a gente vai
ter formas de pensar diferentes, formas de agir, formas de ver o mundo, tá? Então essa seria uma forma. Só que não é só isso, né? Eu vou colocar aqui várias coisas que podem contribuir, né? Então, um falando de mais e o outro falando de menos. Mas assim, se é um grupo que está meio uniforme, a gente vai aprendendo isso. Agora, imagina se todo mundo fala demais, né? E outra, imagina se esse projeto criativo tem a ver com um produto que pode ser diferente para os introvertidos e para os extrovertidos. Se eu tenho um grupo que todo mundo é extrovertido, cadê a visão do introvertido para dar a opinião dele, né? Então tem todos esses aspectos. Como esses cursos do Shift Up falam de inovação e tudo mais, e a gente vai formar um time com algumas questões, ele fala o seguinte: diferentes níveis de experiência em ágil, né? Então, se eu tenho mais experiência, a Adriana e o Robson, tudo mais experiência, a Elisa, a Leonor e a Luana menos, é legal que a gente se mescle e não ficar um time só de experientes e outro só de inexperientes. Tem pessoas que têm mais trabalho e experiência em pequenas empresas, pessoas que trabalham mais em grandes empresas. Pode ser, a visão é bem diferente, é legal misturar. Tem pessoas que são mais de negócios, né? PO, PM, produto. Tem pessoas que olham mais para a tecnologia. Tem pessoas que são generalistas, sabem várias coisas, pessoas especialistas. Pessoas mais focadas em design, pessoas mais focadas em desenvolvimento. Distância do local onde vive, né? Então, quem aqui mora longe da onde vive? Da onde distância do local onde vive ou do nascimento. Quem aqui mora longe de onde nasceu? Né? Porque é legal, é uma experiência muito diferente de quem vive aonde nasceu, né? Geração, quais são as diferentes gerações? Que outros itens vocês incluiriam como diversidade cognitiva que poderia ser interessante avaliar em uma equipe criativa? Diferença de faixa etária? Aqui faixa etária, mas ele entra um pouco aqui na geração, né? Cada geração aqui, né? Mas que mais, gente, que poderia ter? Regiões. Diferença de sexo também? Gênero, né? Gênero é uma. É que aqui a gente está mais na cognitiva, né? A diferença de gênero, ela é demográfica, né? Uma diversidade demográfica. Porém, por que eu nem citei aqui, né? Se vocês forem lá no manual de Design Thinking, Human Centered Design, logo no início tem um quadradão assim escrito: todo projeto tem que ter pelo menos homens e mulheres. Então, assim, a gente parte do pressuposto que o quê? Se não tiver dois gêneros, nem adianta começar. No mínimo, você tem que ter homens e mulheres num grupo criativo, tá? Mas bem colocado, gênero, diferenças de cultura, de criação, visões políticas, tudo isso pode trazer mais criatividade, mais coisas para a gente trabalhar e ser mais criativo. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar todos vocês aqui. Eu vou duplicar aqui embaixo. Agora eu vou usar um recurso que eu ensinei para a galera esses dias. Não sei se vocês conhecem do Miro. Ó. Tem esse monte de post-it, eu vou organizar e vou deixar ordenadinho. Quando tem um Scrum Master com toque, esse recurso ajuda muito. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir um quadro e aí vamos fazer o seguinte. Então, a gente vai dar uma avaliada nessas questões aqui. Nível de experiência Lean Agile. Então, qual é o nível de experiência de vocês? Então, cada um pega o seu post-it e coloca e posiciona aqui na régua. Você tem muita experiência, média, pouca. Então, cada um pega o seu e coloca na régua onde você acha que é o seu nível de experiência. Aí, Ana Lúcia, se você quiser, a gente posiciona o seu. Você tem muita experiência, pouca, média? Necessidades especiais. Necessidades especiais, eu acho que entra mais como demográfico, porque cognitivo depende, né? Acho que pode ter diferenças cognitivas, né? Depende da ótica. Vou deixar a Ana Lúcia aqui por enquanto. Então, vamos pegar vocês aqui, pouca experiência, muita experiência. E vamos trazer... Ih, eu ia fazer uma coisa, eu esqueci.
Esqueci, mas dá para resolver facilmente. Então, a gente tem aqui, tá vendo que era legal mesclar a galera aqui. Ah, tem pouca? Ah, aqui no chat. Então, eu vou colocar você aqui. Aí eu vou dar uma duplicada de novo. Elma. Tá. Ó, a gente tem até aqui um time diverso, interessante. Não seria legal a gente ter um time com Ricardo, Leonor, Adriana, Thiago, Luana, um outro com Joselba, Felipe, Ana Lúcia e Elma. Era legal a gente misturar, senão não ia ter muito diversidade. Agora vocês estão de novo aqui. Vocês trabalham, então, mais habituados a pequenos negócios, né, startups e não sei o quê, ou grandes empresas, grandes organizações? Onde que você tem mais experiência? Aí, Ana, se você quiser dizer. Grandes, a Elis. Grandes organizações. Não, gente, assim, quem quiser, se tiver o seu post-it, você coloca aqui, senão a gente pode até criar, mas ó, Ana e Elma, onde que vocês se encaixariam aqui? Luana, Felipe. Podem puxar o post-it de vocês aqui. Mas vocês veem que a galera aqui está mais ali do médio para o grande, né? A Ana Lúcia é grande também. Então, vocês percebem que aqui a gente não é um grupo aí que está muito habituado com pequenos grupos ou startups, né? Então, isso é uma coisa a gente a se pensar, né? Porque se a gente quer trabalhar num ritmo e numa visão startupeira aí, talvez esse grupo vai sofrer um pouquinho, né? Talvez até por isso que vocês estão aqui, porque muito do que a gente ensina nesses cursos são técnicas e coisas que as startups usam e que as grandes empresas estão doidas para começar a usar também, né? Então, vamos colocar aqui. Vou fazer só mais um para a gente testar. Vocês, no dia a dia de vocês são pessoas que estão mais voltadas a tecnologia ou negócio? Vocês são mais assim de tech, TI, formação, ou vocês são... Não, só uma coisa, Adriana, desculpa. Ah, pode pegar de lá, é que eu tava... Esse daqui eu ia mover para baixo. Eu hoje acho que trabalho muito com negócio, mas eu vou colocar tech porque eu sou analista de sistemas, né? Eu vim do mundo tech. Ó, nesse quesito a gente está um pouco... Ana Lúcia, Elisa é negócio, Ana Lúcia é negócio. Então, Eu vou colocar metade. metade, tá. Então, ó, aqui a gente tem muito mais força em tecnologia, mas a gente tem a galerinha aqui mais do negócio que dá para dar uma contraponto. Então, aqui, gente, a gente teria um time bastante interessante. Acho que a grande deficiência do nosso grupo é ninguém ter tanta vivência aí com pequenos negócios, né? A gente é mais das grandes corporações, tá? Mas isso a gente poderia suprir de alguma forma, né? Talvez trazer outras pessoas, pensar em como trazer esse tipo de diversidade. Os outros itens eu não vou passar, mas é o que está lá em cima, né? Generalista ou especialista, design ou desenvolvimento. Tá, então vocês viram que a gente fez várias análises para formar melhor o nosso time. A gente poderia tentar juntar todas essas variáveis para ter os dois times mais diversos possíveis. Esse é um tipo de reflexão importante, tá? Vocês sabem aquela história do dispenser de sabão? Que é um exemplo clássico como é que chama? De diversidade, né? Foi um projeto que eles tinham que criar um dispenser de sabão. E aí eles trabalharam um tempão, desenvolveram sensores, tal. Daí um belo dia estava pronto, né? Vamos lá instalar e levar para os nossos clientes. No primeiro dia que eles instalaram o primeiro dispenser de sabão, foi uma pessoa negra, uma pessoa preta, colocou a mão lá embaixo, não saiu sabão nenhum. Aí, imagina, né? Primeira test drive do negócio, o negócio não funciona. Aí eles foram ver o que aconteceu. Durante todo o projeto, não tinha ninguém com negro ou pele preta que pudesse testar. Então, o sensor não funcionava para esse tipo de pele. Né? Então, foi uma coisa que ninguém parou para pensar. E eles fizeram algo que não foi inclusivo. Né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de reflexão. Será que o time que a gente está trabalhando é diverso, é importante? Um exemplo que eu sempre cito, quem aqui anda de ônibus, metrô, transporte público?
que às vezes você vê criança, adolescente lá. Quem puder, né, um dia, fica observando, tá? No ônibus, pega jovem, assim, tipo 15, 13, 16 anos, e vê. Cadê meu celular? Ah, tá aqui. Como que vocês usam celular? Muito provavelmente assim, né? Vocês ficam no dedão aqui. Se você pegar a gente de 15, 16, 13, 12, vocês vão perceber que eles mexem muito mais com o indicador. Tanto que você entregou um tablet, hoje em dia a criancinha de 3, 4 anos, você dá um tablet, ela faz o que ela quiser. Percebe que ela usa o indicador. Então, assim, as gerações mais novas, elas não são mais igual a gente à base do dedão. Tá? Inclusive, esses celulares muito grandes, eu sofro, porque eu fico mexendo, eu fico com dor aqui, né? Porque o meu dedão não chega na tela inteira. Então, imagina você vai fazer um aplicativo que você quer que os adolescentes usem, né? Porque você quer que a sua empresa, né? O Nubank, ele criou agora uma conta corrente para adolescentes. Se ele não tiver ninguém na equipe que pensa desse jeito, ele vai criar um aplicativo, uma conta corrente que as pessoas mexam com o dedão. E aí, como que ele vai atingir o público mais jovem, né? Então, esse tipo de trabalho, apesar, eu queria trazer, fico até preocupado, falei assim, acho que vai ser muito básico e simples o tema, assim, para o primeiro encontro. Mas eu quis trazer mesmo assim por conta disso, né? Porque todo o curso, né, que vocês forem ver por aí de Business Agility, de agilidade, questões que têm relacionado a isso, inevitavelmente tem que tratar o assunto diversidade, tá? Porque sem isso a gente não consegue ter o que a gente quer. O seu é ao contrário, Ana Lúcia, mas pode ser, né? Dependendo da geração. Acho que talvez, dependendo da idade, né? Eu cito os mais novos, mas talvez se a gente tem uma idade mais acima também pode ser, porque eu conheço mais esse exemplo. Mas uma coisa é certa, tá? A diversidade existe uma relação com desempenho. Isso é fato, né? A gente sabe que times diversos tendem a ser mais ter um desempenho melhor. Mas não existe uma causa, né? Então, assim, não é porque o time é diverso que necessariamente ele é melhor. Mas times bons, de bons resultados, em geral, são diversos, tá? Então, isso é importante levar em consideração. E diversidade cognitiva, ela melhora a performance, né? E aqui tem vários estudos, né? O Nolan Chart, Big Five e tal, que falam também de... Quem já viu o Big Five? O Big Five, gente, é interessantíssimo, tanto que na Agile Brasil, agora que recente, a última edição, não sei se foi a Agile Brasil, mas o Yoshima, ele fez uma palestra que fala desses perfis. E aí, era um workshop, ele teve que fazer uma sessão extra, tamanha foi a procura para esse tema. Mas é que aqui, por exemplo, eu não sou expert, tá? Mas, ó, tem pessoa, o Big Five são 5 características principais de lidar, né? Que você é mais para um lado ou mais para o outro. Então, tem pessoas mais abertas para experimentar. Tem, né, o mais consciente cauteloso e tem o mais inventivo curioso. Se no meu Big Five eu sou mais consistente e cauteloso, não é saudável alguém esperar que eu seja uma pessoa que assuma riscos e queira sair experimentando. Então é muito interessante a gente conhecer o Big Five, porque às vezes a gente fica insistindo, né? Nossa, fulano não faz o que tem, fulano não se organiza, fulano não sei o quê. Só que é o perfil e personalidade dele, né? Então é muito interessante. Não adianta você chegar para uma pessoa, vamos experimentar, é super arriscado. O cauteloso, gente, ele vai morrer de medo. Né? Então é legal saber. E outra, né? Se você tem um grupo criativo, não é legal que todo mundo seja inventivo curioso. Tem que ter alguém que é pé no chão, né? Senão a gente vai viajar e não vai chegar em lugar nenhum. Mas também não pode ser todo mundo consistente e cauteloso, porque senão a gente não vai sair também do lugar. Então, até isso aqui podem ser fatores que vão resolver, tá? Agora, é claro, tem um time extremamente não criativo, né? Repetitivo, que tem que fazer rotina, aí talvez você não vai querer tanta diversidade. Aí talvez, por exemplo, um time de pessoas mais solitárias, reservadas, possa ser interessante. Né? Então é legal a gente pensar em todos esses fatores quando vai formar time, quando vai criar tudo isso.
Claro que você não vai falar assim: "Ah, eu não quero você no meu time porque você é solitário, reservado". Não é a ideia aqui não é a gente descartar ou prever, né, você é reservada, não vai dar certo. É a gente ter consciência disso e avaliar, né, será que ajuda, será que não ajuda, como melhora e como trabalha. E aqui tem um slide bonitinho, acho que alguns de vocês vão gostar, mas é comum, né, vocês já viram essa coisinha, né, porque não adianta nada também a gente convidar para a festa, né, trazer todo mundo aqui super diverso, tá no time. Isso é diversidade, mas a gente também tem que trabalhar o quê? Inclusão, né, que é conseguir que a pessoa trabalhe, né, chamar para dançar, né, e a equidade é ser ajudada na pista de dança, né, não adianta nada você contratar alguém que alguém falou do PCD, né, eu acho muito engraçado, muito engraçado não, muito interessante, porque uma vez eu trabalhava numa empresa que a gente tinha muitos programas de diversidade, a gente recebeu um grupo de pessoas que eram com baixa visão ou algum tipo de deficiência visual. Gente, os tamanhos dos desafios, né, porque hoje tem muitos softwares que leem a tela, né, então a pessoa você tá imagina, você não enxerga nada e tem um computador na sua frente. Aí existem aplicativos que leem, né, então alguém falava o aplicativo eu não sei, nunca usei um, mas ele falaria: "Ó, o Thiago Brant que está falando agora". Ele lê o Zoom, né, e traduz para a pessoa que não enxerga. Só que, por exemplo, alguns aplicativos que as empresas usam não são compatíveis com esse tipo de solução. Então, se você acho que alguns já devem ter se adaptado, mas SAP, que é muito comum, e programas assim, não são compatíveis. Então, se você vai contratar alguém com baixa visão, mas o software que você usa não tem uma opção inclusiva, como que a pessoa vai trabalhar? Então a gente tem que pensar nisso até e aí, é claro, as empresas que estão uma SAP da vida, ela vai ter que ter um software inclusivo, porque todas as empresas precisam ter inclusão, e aí o principal software que a empresa usa não é compatível, né. Então isso tudo é coisa que eu queria trazer para essa reflexão, tá. Esse parte, né, ela faz parte da parte introdutória do workshop que é o Business Agility Foundations, né. É a parte que a gente trabalha, né, o que que é inovação, como são formados times, então, entre outras coisas, a gente faz esses exercícios aqui. Exatamente porque se a gente vai começar a falar sobre Business Agility, sobre inovação, sobre tudo isso, tem que falar sobre a ideia dos times e, diversidade. Podcast descrição. Eu participo do como é que chama? O Clubhouse, né, quem aqui já usou o Clubhouse? A gente faz a audiodescrição, né, porque e aí é por 2 motivos, tá, Ana? Uma, porque tem gente que simplesmente não enxerga, então é comum hoje, cada vez mais eu vou em palestras, a pessoa chega no palco e fala: "Eu sou fulano, eu tô", inclusive olha só gente, que bacana. Quando a gente está numa palestra, a gente está com o microfone na mão. Então, a pessoa que está na plateia e que depende só do auditivo, ela não tem como saber onde você está, porque a caixa de som está aqui, só que você pode estar no meio do palco. Então, cada vez mais eu vejo a pessoa subir no palco. Gente, eu sou o Thiago, sou branco, cis, homem, 1,80 m de altura, eu estou com uma camiseta assim, assim, assada, estou no meio do palco. Porque imagina que eu sou uma pessoa que não enxergo. E aí, se eu estou ouvindo a caixa de som, eu tendo a virar e apontar para a caixa de som. E aí, imagina uma pessoa lá no meio da plateia olhando para um lugar que não é onde deveria estar olhando. Então, quando você sobe no palco e fala, gente, eu estou no meio do palco, aí a pessoa que está na plateia, ela sabe que ela tem que olhar para o meio do palco. É até carinhoso com quem está te assistindo, né, então é muito bacana. E a audiodescrição é isso, né, no Clubhouse a gente faz por isso, mas também, por exemplo, muitos de vocês podem estar me ouvindo só no áudio, vocês estão cozinhando, estão fazendo alguma coisa, vocês não têm como me ver, né, e o Clubhouse é comum as pessoas escutarem no carro, no trânsito, então a audiodescrição é interessante porque pelo menos você imagina: "Nossa, como será?", né, então é legal, ó, gente, uma coisa que não sei se vocês vão saber, né, mas o Twitter, ele tem um recurso que é pouquíssimo conhecido,
né? Eu conheci o recurso do Twitter porque uma vez a pessoa falou de uma imagem e aí todo mundo perguntando, mas cadê, cadê, cadê? E aí ele falou, tá na descrição da imagem. Quando eu vou postar, ó, aqui ele não tá, não vai mostrar, mas deixa eu ver se eu tenho algo postável aqui. Vou postar um QR Code. Ó, aqui eu consigo escrever, adicionar descrição. E aí eu consigo escrever, opa, que esse texto, ó, isso é um QR Code que aponta para o link XPTO. Isso aqui, gente, é uma ferramenta de inclusão. Por quê? Quem não consegue enxergar essa imagem, por qualquer motivo que seja, ela consegue ler essa descrição. Então, ela está vendo aqui algum tweet e aí ela sabe que isso é um QR Code. Se eu estiver usando um aplicativo que lê a tela, o aplicativo vai falar para mim, está escrito isso, 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 e tem uma imagem que é um QR Code que aponta para tal link. Então, qualquer pessoa que tem essa questão visual vai conseguir enxergar isso aqui. Vocês conheciam esse recurso? Eu ainda confesso que eu uso muito pouco, mas o próprio LinkedIn, eu vou mostrar para vocês, ó. Se eu for postar o mesmo QR Code no LinkedIn, ó, eu abrindo aqui, vai que abre alguma coisa perigosa, né? Também tem, ó, texto alternativo, tá vendo? Então você pode descrever, ó. Escreva uma descrição desta foto para as pessoas que têm dificuldades para visualizá-la. Então, no LinkedIn existe essa opção. Então, até vou anotar aqui, né, como lição de casa de hoje, de lembrar de usar mais esse recurso, tá? Porque eu já vi, gente, eu uso muito o Twitter e eu sigo, tem um cara que eu sigo que inclusive ele se encontrou até com o Lula para comentar sobre essa coisa de inclusão e fazer exigências aí no plano de governo, mas ele às vezes vê um vídeo no Twitter e todo mundo comentando loucamente. Ele não é de visão, desculpa, ele é auditivo. Então ele vê um vídeo no Twitter e a galera, gente, vê esse vídeo, olha o que a pessoa falou. Só que ele não ouve. Então ele não tem como. Então todo mundo comentando e ele fica desesperado porque ele não sabe o que o vídeo está falando. Então outra coisa interessante é o quê? Legenda. Então coloquem legenda nos seus vídeos, né? Então hoje tem muitos recursos que fazem isso automaticamente, mas muitas pessoas vão assistir o vídeo, mas não tem áudio. Então é importante legenda em vídeo, tá? Tudo isso são nuances, mas a gente tem que começar a pensar, né? Um bom product manager, um bom product owner, uma pessoa que realmente é de agilidade, pensa em todas essas coisas aí. Legal? Gente, essa era a ideia que eu queria trazer aí sobre formação de times inovadores. Esse é um aspecto, né, que é importante levar em consideração. Alguém tem alguma dúvida, questão? Eu estou vendo aqui, Ana, que você está contribuindo, muito legal, né? Esse é o primeiro encontro, como eu comentei, né, que é baseado aqui na parte do Business Agility Foundations, que é a parte de todo a ideia do Business Agility, dilema da inovação, fazer inovação disruptiva ou incremental, como fazer o funil de inovação, tudo isso, era o tema de hoje. Na segunda-feira, a gente vai ter o segundo ato, que eu vou me basear no Leading with Agility, né, que é esse LEA, que é o quê, né? O líder ágil, o líder do mundo de hoje, ele tem que ter algumas características e comportamentos específicos. Um deles, por exemplo, é saber lidar com o ambiente de experimentação. Então, na segunda-feira, eu vou trazer esse tema, né? Como você trabalhar isso? Como líder, como criar, pegar essa equipe, né, esse time inovador e trabalhar aspecto de inovação, tá bom? E aí, na terça, o terceiro ato, que vai ser sobre o conteúdo do Product Management, a gente vai ver algumas coisas de métricas, né? Então, que métricas é importante trabalhar, o que, que faz sentido, o que, que não faz, e métricas mais de produto, tá? Eu sei que existem métricas de fluxo, métricas disso, aqui eu vou tentar trazer algumas mais específicas de produto. E vai até dar para conectar com o tema de hoje do almoço, tá? Então, eu vou ver para a gente disponibilizar essa gravação junto com a do almoço hoje. Então já vai ter aí um kitzinho aí de informações e conteúdo para vocês, tá bom? Mas aí eu espero então vocês aqui na segunda-feira. E aí, depois compartilhem com seus conhecidos, amigos que possam gostar desse assunto, porque
A gente vai ter mais 2 encontros, eles podem participar, mas quem se inscrever, as inscrições vão continuar abertas até terça-feira, aí vai ter acesso também ao conteúdo. Então, se a pessoa não pôde estar hoje, chama, né? Fala para vir tudo, porque mesmo assim ela vai poder acessar tudo isso, tá bom? Lá pelo Simpla mesmo. Ah, muito bom, Ana. Então compartilhem, mandem para todos os seus contatos. Agora que vocês já viram como que é, provavelmente segunda e terça vai ser muito parecido com hoje, tá? Essa mescla de conteúdo com participação. Então, quem curtiu, diga lá, Larissa. Levantou a mão. Então, na verdade, é que eu vou conseguir hoje e na terça, segunda eu não consigo. Geralmente vocês disponibilizam a gravação? Como que funciona? Não, é isso que eu falei, a gente vai disponibilizar tudo. Então, eu só vou pensar certinho, mas talvez eu coloque no próprio Simpla. Porque daí lá na abinha dos ingressos vai ter um lugar com todo o conteúdo. Aí dá para assistir por lá. Ah, Júlia. Tá, então fica tranquila. Claro, aqui ao vivo é mais legal que dá É melhor para que a gente ver interagir. o calor, tá? E tem uma coisa, né? E aí, inclusive, os 3 treinamentos, eles são nesse estilo. É muita participação, exercício, né? Aqui na Adlers, a gente tem essa característica principal. Até palestra, quando eu vou fazer, eu dou um jeito de ter interação, ter participação, né? A gente não gosta dessa coisa de alguém falando e todo mundo só ouvindo, né? Ah, o grupo da Laura, isso mesmo. A Laura, eu tenho que conversar, puxar a orelha da Laura, porque a gente coloca em um grupo, mas ela tem que lembrar de replicar em todos os outros aí. Mas é legal, o pessoal do Open Room, sempre bem-vindo aqui na Adlers. A Ju tá aí também. Legal, gente. Então, acho que, ó, eu prometi que eu não ia demorar mais do que 1 hora, foram 50 minutos. Então, já dá para sextar aí, curtir a noite e a gente se vê na segunda-feira. Valeu, Liliana. Sextou. Deixa eu parar a gravação aqui, porque daí é menos coisa para editar.